Olá, prezados ouvintes, queridos membros. Chegamos onde vocês estão com mais um programa Mensagem em Seu Lar, com mais este culto radiofônico. E eu quero acolher vocês com o lema desta semana que vem, de Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde ouvimos: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Queridos ouvintes, sabemos que a fé pode mover montanhas e a fé também alimenta a nossa esperança. O apóstolo Paulo pergunta aos romanos: por que é que nós esperaríamos por algo que vemos? Assim, a nossa esperança se põe naquilo que não conseguimos ver. E a esperança, então, também traz a paciência. Assim, nós somos acolhidos, somos lembrados disso que move a nossa vida, que faz com que também olhemos para o alvo da nossa fé e também para o Cristo que está conosco. Dessa forma, realizamos este programa em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos, diante de Deus, também confessar os nossos pecados, assim abrindo nosso coração e juntos orando. Bondoso e amado Pai, nós te damos graças por mais esse dia que tu nos deste, que nos concedeste por meio do teu cuidado. Oramos diante de ti também pedindo o teu perdão, a tua misericórdia e a tua graça mais uma vez. Olha para dentro do nosso ser, examina a nossa vivência, olha o nosso coração e vê se ali existe algo que não te agrada. Pedimos, bondoso Pai, que nos limpe do pecado que carregamos, daquilo que cometemos e principalmente das coisas que fazemos quando deixamos a nossa fé de lado, quando deixamos de caminhar com o teu Filho Jesus Cristo para viver a nossa vida de qualquer modo. Perdoa-nos, Senhor, quando olhamos muito mais para o vento e a tempestade do que para os teus braços estendidos a nós. Por isso, Senhor, nos fortalece e nos guarda. Oramos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. As palavras de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, nos anunciam a graça de Deus, pois assim elas nos dizem: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Por estarmos com Cristo, Deus derrama o seu perdão e vai nos fortalecendo na nossa fé. A nossa caminhada de fé permite que também tenhamos um amadurecimento espiritual, para que não venhamos a cometer os mesmos pecados sempre, mas para que realmente a nossa mente seja transformada. Por isso eu lhes anuncio do perdão de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir também do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 a 33, as palavras que nos vêm para esta meditação. 3,50. Tá barato. Assim nos dizem as palavras do Evangelho. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o ouviram andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Oramos. Bondoso e amado Pai, te damos graças pela tua palavra, que vem a nós de forma viva e também nos ensina sobre os teus caminhos. Pedimos que possamos entendê-la, compreendê-la e guardá-la em nosso coração para que ela nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, temos diante de nós um texto que nos é conhecido, que nos fala sobre o fato de que Jesus anda sobre as águas. Eles estão indo para o outro lado do lago, então depois de alimentarem aquela multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, no texto que nós vimos no fim de semana passada. Nós temos aqui também um fato interessante, que Jesus agora consegue sair para orar. No versículo 13, nós ouvimos que Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. E por isso ele decide ter um tempo sozinho. Mas isso não acontece porque uma grande multidão se achega a ele e ele tem que alimentar essa multidão e cuidar dos seus doentes. Depois disso, então, aí sobra tempo para Jesus ir orar. Ele sobe num monte e tem este tempo junto ao Pai. Mas os discípulos estão sozinhos no meio do mar e eis que vem a tempestade. O vento sopra, as ondas se agitam e quando Jesus vai ao encontro deles, eles ainda acham que é um fantasma. Eles são atemorizados por causa de algo que eles não conseguem distinguir o que é. Jesus então se apresenta, tudo fica mais calmo, pelo menos o medo passa, e Pedro então pede para ir até Jesus. O que lhe é concedido? Venha, diz Jesus. E Pedro então começa a andar por cima das águas, certamente tendo atrás dele os outros 11, espantados e maravilhados com este feito. Só que Pedro então passa a prestar atenção nas ondas, no vento, e não mais na voz de Jesus. E aí ele afunda. E ao afundar, ele grita por socorro. Jesus, na sua graça e misericórdia, ele estende a mão e o puxa para fora. Porém, quando eles voltam para o barco, Jesus lhe dá um pequeno sermão perguntando: homem de pequena fé, por que é que você duvidou? Diante disso, o vento para, o mar se acalma e os discípulos adoram a Cristo, reconhecendo que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Nós não temos nada demais nesse texto. É um texto que fala sobre o fato que Jesus anda sobre as águas, que Ele resgata Pedro, que o vento para, que as ondas se acalmam. Porém, se nós formos olhar mais a fundo, esse texto traz alguns detalhes. Em meio às tempestades da nossa vida, quando os ventos sopram e as ondas vêm sobre nós, muitas vezes nós ainda temos o azar de sermos atormentados pelos fantasmas, por aquilo que parecem ser nossos fantasmas do passado. Porém, nós precisamos deixar o medo de lado e tentar reconhecer quem está diante de nós. Porque muitas vezes Cristo está à nossa frente e nós, com os nossos olhos embaçados, não conseguimos vê-lo. No meio da tempestade, nós não conseguimos distinguir Jesus, porque prestamos muito mais atenção nas ondas e no vento. Mesmo que talvez nós saiamos do barco e estejamos indo em direção a Cristo, nós precisamos prestar atenção na sua voz, porque ela sim nos é sinal de segurança. Ela sim nos é sinal de um cuidado verdadeiro, de uma base sólida debaixo dos nossos pés. Se nós pararmos para prestar atenção nas ondas e no vento, nós afundaremos.
mas talvez ao afundarmos nós ainda tenhamos a chance de gritar como Pedro gritou: Senhor, salva-me! E Ele vai nos puxar para fora. Quando nós passamos pelos tempos difíceis da nossa vida, nós não precisamos levar isso como um castigo de Deus. Jesus nos diz em João que nós passaremos por aflições. E é nas tempestades que nós também nos tornamos mais fortes. E é depois da tempestade que nós também podemos olhar para trás e perceber a mão de Deus nos sustentando e a voz de Cristo nos chamando. Ao passarmos pelas tempestades, nós nos fortalecemos para que a gente possa testemunhar do amor de Deus mais uma vez. Ao passarmos pelas tempestades, nós reconhecemos que Deus nunca nos abandonou. Era o vento que talvez estava soprando muito forte, as ondas estavam subindo demais, e nós nos esquecemos de parar e escutar a voz de Cristo, porque Ele sempre estava lá. Ele estava do nosso lado, nos auxiliando e nos estendendo a sua mão. Que a gente possa ter a sabedoria de, não para pedir que Deus nos livre das tempestades, mas para pedir que elas nos fortaleçam, para que a gente possa, com todos os nossos sentidos, saber reconhecer a Cristo em meio a isso tudo. Que Ele te abençoe, te guarde e esteja contigo. Amém. Quero ainda orar contigo e ter um tempo diante de Deus. Bondoso e amado Pai, graças te damos pelas tuas mãos estendidas a nós. Graças que em meio aos tempos ruins da nossa vida, tu não nos deixas sós. Tu nos dás a companhia de irmãos e irmãs. Tu também estás conosco, tanto no barco quanto fora dele, para nos chamar ao teu cuidado. Oramos, bondoso Senhor, sabendo que conhece as nossas necessidades e por isso pedimos que nos dê a paciência para saber que o Senhor está cuidando delas, para saber que também tu as ouve e no tempo certo vai atender a nós. Pedimos que cuide da gente, que esteja conosco e assim nos guarde, nos fortaleça e nos auxilie a olhar ao nosso redor. Oramos em nome de Jesus e tudo mais o que temos o fazemos com a oração que Ele nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos ainda trazer alguns avisos para este nosso programa. Na semana passada nós avisamos que teríamos cultos presenciais de Dia dos Pais nas comunidades de Iporã e Mundaí. Repensando a partir do decreto que veio para a nossa região, certamente nós não teremos esses cultos. Nós não nos reuniremos neste domingo, pois eles exigem cuidados e um deles é a recomendação de que não exista aglomeração de pessoas. Por isso, deixamos